qual é a real importância de Chaves e Chapolin na vida de muitos brasileiros? Qual o limite do tosco? Como era a vida antes da internet fácil, a qualquer momento, na palma da nossa mão? Hoje vamos conhecer o outro lado de um dos mais famosos jogos brasileiros da história e tentar desvendar um mistério de mais de uma década por trás de Street Chaves e de seus criadores. Então, antes de começar, vamos fazer uma aposta rápida. Se inscreva no canal aqui agora. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Estamos combinados? Então bora. Não há como falar de Street Chaves sem antes voltar ao passado e tentar entender como era aquela época quando o jogo surgiu. Você já ficou horas ou dias sem internet? Imagine ser proibido de usar qualquer coisa que tenha internet, como o seu computador ou celular. Nada de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, nada por dias, semanas, meses, anos. O que você faria nesse tempo em que não estivesse conectado? Como seria a sua vida completamente sem internet? Se você é mais novo, talvez pode não acreditar, mas até pouco mais de 15 a 20 anos atrás, as pessoas viviam em um mundo totalmente offline. Nosso tempo livre era gasto basicamente indo fazer algo na rua com os amigos ou fazendo algo na TV, seja jogar um console ou assistir à programação de alguma emissora. E uma das principais atrações que mais nos prendiam na frente da telinha eram as maiores criações de Roberto Gomes Bolanhos, Chaves e Chapolin. Por volta do começo dos anos 2000, raros eram os que tinham um computador, e devido ao confuso sistema telefônico que tínhamos, a internet de escada só era geralmente usada após a meia-noite. Por isso era preciso encontrar algo a se fazer durante o dia. Esse foi o período em que os jogos de PC começaram a crescer. Os poucos que tinham uma máquina ou recorriam à pirataria ou recorriam aos jogos grátis, que eram bem mais limitados em conteúdo e gráficos do que os poucos jogos completos e pagos que chegavam aqui no Brasil. E foi assim que Street Chaves floresceu. Quem nunca ficou pelo menos uma hora parado, olhando para um fliperama e ouvindo toda aquela barulhada das máquinas, todas ao mesmo tempo, e aquele monte de gente comprando fichas e mais fichas, que joga a primeira pedra. Desde pequeno, eu ia jogar no fliperama da minha cidade, e eu ficava imaginando como eram feitas aquelas maravilhas eletrônicas. Essa é a frase de abertura de uma das primeiras páginas pessoais publicadas no GeoCities do desenvolvedor da companhia brasileira Cybergambá. Esse nome estranho se refere a uma das maiores produtoras de games da história do Brasil e também uma das empresas mais misteriosas da história. Quem fundou a Cybergambá foi uma pessoa provavelmente chamada Luiz Fernando Cruz, de acordo com as referências que achei em diversos sites antigos, residente em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele é o famoso nerdão, não gosta de futebol, mas ama Cavaleiros do Zodíaco, Hermes e Renato e, claro, Chaves e Chapolin, ou seja, uma pessoa de bom gosto. Quando pequeno, Fernando ganhou um MSX, um dos primórdios dos computadores que conhecemos hoje. Ele usava a máquina para se divertir jogando, tendo várias caixas de sapatos cheias de disquetes com games diversos. Mas essa paixão por games não se limitou apenas aos PCs. Desde a época em que eu ia aos fliperamas gastar minhas mesadas, eu sempre tive vontade de criar meus próprios personagens, fases e inimigos, e mostrar aos meus amigos. Os jogos, pra mim, são muito mais do que uma simples diversão. São praticamente a minha vida. Fico feliz de ter nascido na época em que nasceram os videogames. Pude analisar de perto a evolução deles. Nas futuras gerações, os games serão muito melhores, mas o berço dos games só nós presenciamos. Disse ele em entrevista à Samba Rio Carnaval, uma das únicas 2 entrevistas que concedeu sobre Street Chaves na vida. Esse amor aos jogos e a vontade de criar seus próprios games ganharam direção quando ele conseguiu um livro de programação, que foi devorado rapidamente por Fernando, iniciando no ramo sem qualquer curso, orientador ou coisa do tipo, apenas com amor. Se eu contar quantos jogos eu fiz na minha vida, eu não saberia responder. Desde pequeno eu faço jogos, mas é claro que muitos deles eu parei no meio do caminho, pois aprendi uma nova técnica e recomeçava o projeto. Quando eu comecei a programar em Delphi, melhorei muito a minha técnica de programação. Street Chaves foi um dos primeiros jogos que eu fiz no Delphi. Esse é meu jogo favorito. Exatamente por causa desse jogo e o medo de tomar um processo dos donos da marca Chaves, que o nome da desenvolvedora foi criado, a Cybergambá. Eu tenho o apelido de Gambá desde a minha época de colégio. Até hoje eu não sei porquê. E não é pelo cheiro, viu? Mas talvez seja pelo cabelo grande que eu tinha na época. Quando eu fiz o Street Chaves, eu não queria colocar o meu nome, então resolvi criar essa marca. Hoje o pessoal só me conhece por esse apelido. Eu acho legal e engraçado. O Street Chaves começou após Gambá criar o jogo Final Fight, uma paródia de Final Fight com ele e
seus amigos como personagens do jogo. Uma zoeira que deu certo, pois isso porque não dá vida ao que realmente sempre quis fazer, unindo seu amor pelos jogos de fliperama da Capcom com seu amor a um dos seriados mais queridos do mundo. Começou como um sonho que eu sempre tive, de fazer um game com personagens do seriado soltando magias, dando super golpes. Quando comecei a programação, fiz somente o Chaves. Ficou muito legal. Isso me deu força para continuar com outros personagens. Disse ele em entrevista à revista Trip, de agosto de 2004. Como grande fã de Chaves, Gambá tinha gravado em seu computador vários episódios do seriado exibidos pelo SBT. E tendo tudo isso, ele pegou cada episódio e foi tirando print de cada pedaço dos cenários, e remontando pedaço por pedaço à mão no programa que usava. É por isso que os visuais do game passam a sensação tão forte de serem um episódio visto na TV, pois realmente são episódios que passaram na TV. Fernando fez o mesmo com vários objetos e principalmente com os personagens da vila. Um trabalho de muitos e muitos meses, feito sozinho. Tive que recortar cada pedaço do personagem, tirar o fundo, rotacionar, clarear, escurecer. Foi um trabalho muito difícil, tudo feito à mão. A primeira versão de Street Chaves é uma raridade. Apenas os amigos do desenvolvedor receberam uma cópia contendo apenas Chaves, Seu Madruga e Chiquinha jogáveis. A repercussão foi tão boa que esses amigos insistiram para que uma página da Cyber Gambá fosse criada para que mais pessoas pudessem jogar esses games maravilhosos feitos por Fernando. E com isso, Street Chaves foi lançado em meados de maio de 2003 e a partir daí a popularidade cresceu sem parar, incluindo o surgimento de outros fãs que ajudaram a melhorar e aumentar o jogo voluntariamente. Assim, na versão final, a 1.5a, não só é possível encontrar um grande número de personagens, músicas e cenários, como também até um robusto modo história, com cutscenes que contam episódios favoritos dos fãs, e tendo ainda um sistema de rivais que se enfrentam no final do modo arcade. Algo feito com muito mais carinho e atenção do que muitos jogos de luta atual que vemos por aí. Além disso, um dos maiores segredos do sucesso de Street Chaves foi usar magias, comandos e movimentos baseado na de personagens de jogos de luta de sucesso do passado. De The King of Fighters 94, Chaves é o Terry, Seu Madruga é o Robert, Chiquinha é a Yuri, Kiko é o Andy, Seu Barriga é o Shang, Dona Neves é a Athena e a Glória é a Mai Shiranui. De Street Fighter 2, Dona Florinda é a Chun-Li, Professor Girafales o Sagat, a Patty é a Kami, Nhonho é o Honda e o Jaiminho é o M. Bison, ou o Mr. Bison, como tu quiser. De Street Fighter Alpha, o Godines é o Code e o Sr. Furtado é o Dan, além da Bruxa do 71, quer dizer, Dona Clotilde e seu vampirão Dmitry Maximov de Darkstalkers. Ou seja, o jogo é um grande crossover gratuito, juntando vários dos personagens mais amados da história dos jogos de luta, tendo combos e magias e ainda referenciando uma série extremamente querida pelos brasileiros na época. Ainda assim, para alguns, Street Chaves pode parecer tosco, e não deixa de ser, mas na época os computadores e seus gráficos eram novidade para muita gente. Os consoles com alta qualidade gráfica eram raros no Brasil. Os PCs, com a grande maioria de configurações muito fracas e precárias, os games que as pessoas podiam jogar eram muito mais limitados graficamente, como o clássico Tibia, por exemplo. Além disso, não só era um sonho ver um jogo do Chaves, como era no mínimo diferente ter ele com um estilo de animação similar ao de South Park, com cada parte do corpo se movimentando separadamente. Nos anos 2000, por os órfãos dos fliperamas e de Chaves, que o SBT tinha parado de exibir por um tempo na época, Street Chaves era a reunião de várias e várias coisas muito amadas que eles não podiam ter facilmente, com uma grande dose de carinho e diversão. Caso você seja um pobre coitado que não jogou Street Chaves e não teve esse jogo como um estandarte cultural gamer absoluto, permita-me antes de mais nada lamentar pela sua infância ou adolescência perdida. Você ainda pode baixar o game hoje e jogar, mas definitivamente não é a mesma coisa. Disse um artigo escrito por Easy Nobre no Tecnoblog em 2012. O game fez muito sucesso, aparecendo em revistas, jornais e até na TV. Com isso, o site de hospedagem grátis GeoCities, onde ficava o game, caía constantemente por causa dele. Simplesmente não suportava a quantidade de downloads. Isso fez com que um novo endereço web fosse criado no antigo site CJB, o que também não resolveu nada, até que a Cyber Gambá atualizou o site afirmando que qualquer um poderia hospedar e distribuir Street Chaves onde quiser, desde que ele continue gratuito. Claro que o game ainda era encontrado à venda em revistas e bancas com aqueles CDs com um monte de jogos, mas isso só fez ele ficar ainda mais famoso e ter repercussão ainda maior que
vários jogos AAA de sucesso na época. Como diriam os mais antigos, uma verdadeira mania nacional. Apenas no site Super Downloads, entre o começo e o meio da década de 2000, o jogo foi baixado quase 1 milhão de vezes, sendo líder isolado no gênero, e o Super Download nem era o mais conhecido site de downloads da época. É impossível mensurar o tamanho da repercussão de Street Chaves na época. Eu nunca pensei que iria fazer um jogo de sucesso, e desde o início não fiquei preocupado em ganhar dinheiro, e sim em fazer uma homenagem à melhor série humorística da minha vida. E é exatamente por isso que a Cybergambá não parou com Street Chaves. Vários outros jogos grátis foram feitos pelos próximos anos, como o inédito Chapolin e Super Sam, a lenda dos super-heróis. Mas o estúdio brasileiro ficou mais conhecido mesmo por seus fangames parodiando outros jogos de sucesso, sempre tendo personagens do universo de Chespirito, de Chaves e Chapolin como protagonistas, como Super Magro World, baseado em Super Mario World, ou Highway Crossing Madruga, baseado em Frogger, Madruga Craft, que é baseado em Warcraft 2, Madruga From Mars, que é baseado em Asteroids, Madruga Goes Home, que é baseado em Pitfall, e Codename Madruga, que é uma versão de Ikari Warriors da SNK. Mas nem por isso Street Chaves ficou de lado. Na verdade, Fernando queria fazer mais pelo game, como melhorias nos controles e até um modo online, além de inserir mais personagens, como Pops, Hector Bonilha, Dr. Chapatin e outros. Mas, como o SBT havia tirado Chaves do ar na época, não era possível salvar os episódios do computador para realizar toda a captação. Mas ele não desistiu, por isso, o método de desenvolvimento mudou e uma sequência para Street Chaves foi anunciada em 2005, o Chaves Arena, com gráficos em 3D, jogabilidade aprimorada e golpes próprios. A demo chegou a ser disponibilizada para download e que, assim como todos os jogos da Cybergambá, pode ser até hoje encontrada na internet para jogar gratuitamente. Mas Chaves Arena nunca foi finalizado. Vários fãs tentaram criar sequências, até em Mugen, mas é interessante destacar que uma continuação chamada Street Chaves 2 começou a ser desenvolvida para Mega Drive em 2022, feita por fãs do game original, que vão postando as novidades sobre no canal do Master Linkway, sob a promessa de, assim como o Street Chaves original, a continuação ser disponibilizada de graça na internet para todos também. Mas por que a Cybergambá não lançou uma continuação para o seu sucesso? É que, na verdade, ela basicamente virou uma lenda urbana na internet. Em janeiro de 2010, o estúdio anunciou o Corruptor Fighter, um jogo inédito de luta entre políticos brasileiros muito antes do sucesso Candidatos, mas que, assim como o Chaves Arena, também não viu a luz do dia. Após esse anúncio, a Cybergambá simplesmente sumiu da internet. O último registro em arquivo do então site oficial cybergambá.com.br data de maio de 2011, e após isso, tanto Fernando quanto o estúdio simplesmente aproveitaram que a internet estava engatinhando no Brasil e sumiram de tudo, deixando muitos poucos rastros. Com isso, tal como o K49 de The King of Fighters, muitas teorias mentirosas foram criadas para explicar o desaparecimento, principalmente sobre um suposto processo de direitos autorais por causa do jogo. Mas anos antes, a Cybergambá já tinha falado sobre. Eu não sei se o Chespirito tem conhecimento sobre o jogo, mas acredito que ele não vai querer me processar um dia, pois eu não estou ganhando dinheiro com a obra dele. Se ele quisesse, eu até poderia fazer os jogos da maneira dele. Disse Fernando, muitos anos antes do criador dos icônicos personagens, Roberto Gomes Bolanhos, morrer no México para a tristeza geral dos fãs. Eu vou ser bem sincero, para fazer esse vídeo, enquanto eu pesquisava, eu consegui descobrir quem é o Cybergambá. Fiz algumas tentativas de contato e um inscrito do canal também tentou falar com ele, mas infelizmente, ao que parece, ele prefere se manter no anonimato. E vamos respeitar a decisão dele. O que eu posso dizer é que ele não só está bem, como continua fazendo novos fangames inspirados em clássicos retrô. Só que por usar um novo nome, quase ninguém da comunidade de desenvolvedores sabe que ele é o grande criador de Street Chaves. Mas por que, mesmo com toda a repercussão nacional, ele fechou a Cybergambá na época? A resposta pode ser muito mais simples e óbvia do que pensamos. Por mais que os jogos fizessem muito sucesso, eles não rendiam dinheiro por Fernando. Os jogos só começaram a surgir após o criador da Cybergambá terminar a faculdade de computação em 2002 e ficar com tempo livre enquanto estava parado. Na sessão de perguntas e respostas de um dos sites da companhia em meados de 2005, ele já havia deixado claro que não acreditava que o setor de games cresceria no Brasil na época. Ou seja, não valia a pena investir a sério naquele momento. A verdade é que ele nunca teve a intenção
intenção de trabalhar com games. O motivo do empenho era completamente outro. Eu e minha turma que me ajudou a fazer o jogo, não temos interesse em trabalhar nessa área de jogos. Fazemos tudo apenas por diversão e porque adoramos o Chaves. Esse amor à série que fez parte da história de tantas gerações de brasileiros e o carinho ao criar tutoriais e responder pessoas interessadas em construírem jogos ajudou a criar uma nova safra de desenvolvedores de jogos brasileiros e fomentou em muito o crescimento do mercado de jogos que hoje temos aqui. Street Chaves e a Cyber Gambá se tornaram até uma dissertação de pós-graduação em artes em 2021. Tudo isso juntando amor aos jogos com amor aos personagens de Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito. É impressionante a importância direta e indireta de Chaves e Chapolin, criados no começo da década de 70, na vida das pessoas até hoje, cerca de 50 anos depois. Os bons momentos assistindo suas aventuras renderam muito mais do que apenas risadas. O fato de eu estar fazendo esse vídeo aqui agora e você está ouvindo isso agora, prova a importância e o impacto que esse seriado tem nas nossas vidas. Eles são realmente mais importantes do que a gente percebe. É por isso que é até difícil responder. Qual que é o melhor? Chaves ou Chapolin? As duas séries são excelentes. É o mesmo que perguntar, você gosta mais do papai ou da mamãe? As duas séries, apesar de terem sido criadas pela mesma pessoa, não possuem ligação uma com a outra. Chespirito é simplesmente um gênio. As séries Chaves e Chapolin são tão simples e mesmo assim fizeram sucesso no mundo inteiro. Chespirito não precisou utilizar uma linguagem vulgar com palavrões ou imagens obscenas para ganhar a atenção do público. Chaves e Chapolin fizeram a infância de muita gente ser bem melhor, assim como foi a minha, é claro. E qual é o seu favorito? Chaves ou Chapolin? Diz aí nos comentários, eu quero saber. E para mais jogos nostálgicos e bastidores de desenvolvimento de games que você ama, se inscreva aqui no canal Segredo dos Games, por favor. Eu te peço esse voto de confiança no nosso trabalho. Oi gente, eu sou o Isui do canal Poeira Jogos, e pra mim é uma honra participar novamente aqui do canal Segredo dos Games, do meu amigo idolatrado Salve Salve Renato Cavaleira. Agradeço demais pelo convite, e sempre que ele precisar eu tô por aqui. Valeu, Renato! E obrigado também a Michel Mel, FGC Watcher, Rogério Olimpo, Gabriel Rodrigues, Pablo Flores, Rentaero, Rodrigo Vieira, Yuri Zord, Emerson dos Santos, Setsuna BR, Leonardo Gonçalves, Bruno Morcelli, José Garcia, Daniel Carvalho, Rodrigo Miura, Lo-Fi, Theo Death Night e o Leandro Góes, que são alguns dos maiores apoiadores e membros do canal. Eles e todos esses que apareceram aqui ajudam e fazem acontecer. E se você gostou e quer ajudar também, os links para apoiar estão no comentário fixado. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!